Pronto. Pronto, bem-vindos, pessoal. Eu vou até colocar aqui a aba para eu ver os comentários. Quem estiver vendo e ouvindo a gente agora em live, manda um recadinho para a gente, manda um oi, só para a gente saber que o áudio está em ordem, que os passarinhos não estão piando muito alto. Eu coloquei uns passarinhos aqui para trazer a natureza mais perto da gente, pessoal. Então, quem estiver aí assistindo a gente em live, manda um oizinho para a gente, tá bom? De antemão, estamos aqui já conectados com muita alegria, mais uma vez no nosso encontro, e nós vamos permanecer aqui em silêncio esperando o pessoal chegar na sala, tá bom? Mas sintam-se em casa, estamos aí mais uma vez, apesar do corpinho distante, o coração dentro do Irmã Francisca, tá bom? Se tiver alto o barulho dos passarinhos, é só avisar aí, viu, gente? A gente vai esperar uns minutinhos para começar a nossa live de hoje através da prece com a Janira, tá? Vou até abrir a página do Cefif também, para eu ver se eu olho isso aqui, essa live, para ver se eu consigo testar, porque hoje eu estou, gente, na casa de uma amiga muito querida em São Paulo, e resolvi gravar a live aqui porque não ia dar tempo, era um perigo eu pegar um trânsito aqui. Ah, agora eu tô vendo que o pessoal está comentando já. Oi, gente. Muito bom. Luciana Mazon, Lu, Nirvânia, Marinês, Cidinha, José Carlos. Opa! Eduardo, Domênico estão juntos. Eduardo, né? Muito bom, Lu. Obrigada pelo retorno aí, tudo ok, né? Carlos Alexandre, boa noite. Carlos Antônio, boa noite. Obrigada, Nirvânia, pelo retorno. Cristina, Márcia de Miranda, bem-vinda, Márcia. Marinês, obrigada, Marinês, pelo retorno aí do som e imagem. Ana Paula, boa noite. Ana Paula Suez, saudade, minha amiga. Celso, opa, Maria Cecília, Ivo Coló, Adriana, Nilzele. Gente, que alegria. Valéria. Isso, gente. Olha, sabe que a gente às vezes. Olha, eu tô adorando a Janira estar aqui hoje. Tô adorando esse pessoal tá fazendo live comigo, porque é difícil ficar olhando só para a câmerazinha assim, viu, gente? E o boa noite de vocês aqui é uma alegria olhar a Janira, ver o rostinho dela, ouvir a vozinha dela. Olha, Maria Elisa, bem-vinda! Oh, que maravilha! Muito bom estar com vocês, gente. Olha, Meris, quanta saudade de você, minha amiga. Como é que você tá? Muito bom te ver aqui. Muito bom, gente. Olha, 20 horas e 3 minutinhos. Eu vou pedir para a nossa amiga Janira agora, então, vou passar a palavra para ela. Bem-vinda, Lídia! E aí a gente faz a nossa prece inicial já. Então, passar a palavra para a Janira. Boa noite a todos. Como já falou a Ju, muita alegria estar com vocês aqui novamente. A gente lembra dos domingos, né, Ju? Que a gente ficava juntas, né? Coisa boa. Muito bom estar com vocês, gente. E é isso aí, a gente está sempre aqui na segunda, na quinta, na sexta e no domingo, né? Então, o pessoal pode entrar aí na nossa página do Facebook ou no canal do YouTube e ver as palestras da gente ao vivo, né? No Facebook sempre ao vivo e no YouTube a hora que vocês quiserem abordarem esses temas maravilhosos que enriquecem tanto o nosso espírito, nos auxilia na compreensão, né, do nosso dia a dia. Então, vamos nos preparando nesse momento, nos acomodando na melhor forma, na cadeira, no sofá, na cama, onde vocês estiverem. Fechem os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, respirem profundamente e se permitam nesse instante essa integração com o todo, com o nosso Pai Maior. Vamos nos imaginando todos juntos no salão da Irmã Francisca, naquele salão de palestra, com aquela energia boa, com aquela vibração elevada. Vamos nos sentindo lá, nesse momento.
e convidando Jesus a estar conosco, a nos envolver, a nos intuir, a auxiliar a nossa palestrante de hoje, para que ela possa estar recebendo todo o amparo da espiritualidade amiga para abordar esse tema tão especial. Vamos pedindo a Jesus a companhia dele, aos amigos espirituais, toda a sustentação e o amparo, para mais esse trabalho, para mais essa noite de estudo que nos enriquece tanto, nos auxilia na caminhada, na jornada do nosso dia a dia aqui na Terra. Mestre Jesus, fica conosco, derrama nesse instante sobre todos nós o teu bálsamo, nos ajudando a compreender as tuas lições. Que assim seja. Muito obrigada, minha querida amiga. Eu que agradeço. Gente, eu deixa eu arrumar agora a telinha aqui, que eu fiz uma colinha, né, para eu não esquecer de nada que eu quero passar para vocês na noite de hoje, das nossas reflexões, né, e nós vamos tratar, como colocou a Janeira, realmente é um tema bem delicado, né. Então, gente, hoje nós vamos tratar do desencarne. Nós colocamos como tema dos filhos, dos nossos filhos, desencarne dos filhos, né? Que parece que viola uma ordem natural das coisas, né? Então, assim, os pais são mais velhos, então eles desencarnam primeiro, né? E os filhos desencarnam depois. Primeiro ponto para a gente abordar, que eu queria trazer para vocês, é que, apesar de eu ter colocado como tema que a gente vai falar sobre o desencarne de filhos, a questão de ter colocado só como filhos não restringe esse nosso diálogo de hoje, tá? Ele é extensivo a todos os nossos entes queridos e que muitas vezes retornam para o mundo espiritual. Antes daquilo que nós esperamos, né? Daquilo que nós planejamos, né? Muitas vezes nós somos surpreendidos com essa partida desse ente querido. A gente queria continuar mais um tempo aqui nesse processo reencarnatório e muitas vezes entramos numa situação de profunda dor, apesar de conhecer a doutrina espírita, estudar reencarnação, que esse também é o segundo ponto. Então, nós não restringimos aqui o nosso estudo de hoje só ao desencarne de filhos, mas também a qualquer familiar. E o segundo ponto é que não é porque nós somos espíritas que nós não entramos num estado de sofrimento, né? Eu acho que um ponto que tem que ser bem forte para nós é que nós estamos em processo, não há ninguém já perfeitamente elaborado, nós não estamos construídos, nós estamos a caminho, né? Conhecer a doutrina espírita hoje, que tem menos de 200 anos, né? Dentro de um processo reencarnatório, qual que é a probabilidade da gente estar sendo espírita pela segunda vez? Ela é bem pequena, né? Então, assim, se a gente considerar aí um tempo de erraticidade, que a gente desencarna aqui do mundo físico, vai para o mundo espiritual, fica um tempo no mundo espiritual preparando uma nova reencarnação, considerando que a doutrina espírita tem menos de 200 anos, qual a probabilidade da gente estar na segunda? Há grandes chances de que a gente esteja na primeira existência física, tratando com tanta certeza, com tanta coerência da vida espiritual, da reencarnação, da pré-existência e pós-existência da alma, né? Então, assim, esse estudo se aplica, né, essas reflexões, se aplica a nós, espíritas, também para que a gente tenha caridade conosco mesmo, de nos permitir sentir, né? Então, às vezes a gente vai se despedir de algum ente querido e a gente pensa assim, nossa, mas eu sei que existe reencarnação, eu sei que esse ente querido é um espírito, e por que eu estou sofrendo desse jeito? É natural. A gente tem que ter caridade conosco mesmo, tanto quanto a gente tem que ter caridade com os outros.
E uma colocação que uma vez o Haroldo Dutra Dias fez, uma das lives dele, que eu achei muito interessante, foi que ele foi num velório do pai de uma amiga da casa espírita. Então, estavam ali naquele velório os amigos espíritas, a grande maioria ali os amigos espíritas, né? E quando o Haroldo chegou próximo à filha, né, que estava ali se despedindo do pai, que desencarnou, ele percebeu que um colega ali da casa espírita, da doutrina também, militante, viu que ela chorava e perguntou para ela, mas por que você está chorando? Você sabe que o seu pai só voltou para o mundo espiritual, isso é muito natural, né? Então você, como espírita, não deve se entregar a esse sofrimento, né? E o Haroldo, então, diz que ele ficou no canto dele ali, orando e pedindo muita espiritualidade para afastar aquele irmão querido da filha que estava em sofrimento ali, né? Porque nestes momentos, gente, o que a gente precisa ter com os outros e conosco é caridade. É a caridade de respeitar os sentimentos, a dor, né? Quantos planos nós fazemos? Gente, a gente não vive uma existência, apesar de saber que somos espíritos encarnados numa experiência física, né? A gente não vive uma existência planejando, bom, amanhã se eu desencarnar, vai estar assim, né? Vai estar assim, se fulano desencarnar, né? E principalmente quando parece que inverte a ordem natural das coisas, como, por exemplo, o desencarne de um filho, né? Porque a gente planeja, a gente cria uma expectativa de planejamento reencarnatório que muitas vezes não está dentro desse planejamento reencarnatório. E é uma expectativa baseada nos nossos conhecimentos na matéria, nas nossas relações sociais na matéria, né? Então, por exemplo, a gente tem um conceito pré-definido do que seja uma felicidade na Terra, né? Então, a gente articula assim, eu vou crescer sem muitas dores, sem muitas doenças, né? Espero chegar na fase adulta, tendo a oportunidade de estudar, de me formar, ou alcançar uma profissão que eu me sustente sozinho, que eu alcance a independência dos meus pais. Na sequência, eu vou encontrar o grande amor da minha vida. Aí eu me caso com este grande amor da minha vida, né? E nós planejamos ter 2 filhos, olha que coisa mais linda. E começando pelo menino, né? Porque o menino tem que ser mais velho, ajudar a cuidar da menina. E o segundo tem que ser uma menina, porque daí nós vamos ter 2, menino e menina, temos um casalzinho, né? Olha que lindo. E é interessante que se deixar esse planejamento na nossa mão, agora dentro da consciência ligado na matéria, no planejamento encarnatório, esse filho não vai pegar nem gripe, né? Porque às vezes a gente vê o filho pegar uma gripe, a gente, oh meu Deus, ele pegou a gripe, ele tá com febre, o que eu vou fazer agora, né? Porque a gente cria toda uma atmosfera dentro de uma perspectiva só de satisfação, né? E aí a gente planeja, aí esse filho vai crescer, ele vai ser muito feliz, ele vai ser inteligentíssimo, ninguém vai fazer bullying com ele na escola, né? Ele vai ter acesso a mais de um idioma, ele vai ter acesso a estudo, e a gente vai criando toda uma expectativa desse mundo cor-de-rosa que a gente criou. A gente muitas vezes não consegue perceber que esse mundo cor-de-rosa só existe na nossa imaginação, né? Porque esse filho, ele entra na escola, ele já começa a sofrer nos relacionamentos com os próprios amiguinhos. Por mais que a gente tente poupar, privar, cria lei para bullying, a escola dá todo o suporte, ainda assim, ele vai se desentender com alguém vai deixar ele contrariado nos seus interesses, não é? E a vida que segue. Aí ele vai arrumar a primeira namorada, ou o primeiro namorado. Gente, quem de nós, pai e mãe, que já tem filho grande, já não ficou preocupado porque o filho estava loucamente apaixonado por uma pessoa que não correspondia a esse sentimento? De alguma forma, a gente tinha medo que esse filho sofresse naquele relacionamento. E quantas vezes nós já sofremos também nos nossos relacionamentos, até chegarmos, por exemplo, naquele que a gente fala, não, agora deu certo, casamos, achei o príncipe ou a princesa com quem eu vou constituir uma família. Né? Quantos tombos, quantos tropeços, quantos arranhões para a gente chegar nesse ponto, né? E aí a gente planeja que aquele filho também vai ter uma vida encantada, que ele vai se
apaixonar por uma pessoa que vai corresponder esse sentimento dele, ele também vai se casar, vai dar netos lindos pra gente, ele vai ter sempre uma profissão estável, um salário feliz, ele não vai pegar nem gripe, né? E de preferência, se a gente conseguir fechar todo esse prospecto de vida feliz na matéria, a gente vai querer morrer virando purpurina, não é nem pó, né? A gente vai querer, de repente, vira purpurina e vai para o mundo espiritual, né? E isso é um processo fantasioso, na verdade, né? Eu lamento aí tá rompendo com as fantasias das pessoas, né? Dos meus amigos, mas é fantasioso. E muitas vezes a gente canaliza as nossas energias para que essa construção que a gente fez aconteça no mundo dos fatos. Mas tantos eventos não dependem de nós, né? Então, por exemplo, assim, se uma determinada namoradinha ou namoradinho vai se apaixonar pelo nosso filho, não depende da gente. Se ele vai ter uma doença, uma gripe, se ele vai desencarnar, não está no nosso alcance, né? Se nós vamos continuar, permanecer com o nosso príncipe ou princesa encantado até o fim das nossas vidas, também não está no nosso alcance. Até quando nós vamos viver essa experiência reencarnatória, também não está no nosso alcance, né? Então, assim, muitas vezes nós fundamos canalizamos toda a nossa energia de vida para fazer concretizar algo que é uma fantasia criada por nós, sobre a qual nós acreditamos que temos ingerência e, na verdade, não temos. E um dos pontos, que é o que nós estamos tratando hoje, que nós não temos ingerência, é exatamente sobre a vida e a morte do corpo físico. Nós não temos essa ingerência, né? Então, assim, eu me recordo, né, e aqui eu estou trazendo para vocês todas essas reflexões à luz da doutrina espírita, né? Me recordo que eu estava no Japão, eu trabalhei no Japão, né? O pessoal que me conhece sabe que eu fui para lá novinha, com 19 anos, eu fui para lá em 2 oportunidades, ao todo fiquei 6 anos trabalhando lá, né? E na segunda oportunidade que eu fui, eu levei minha família, já tinha me casado, né? Conheci o príncipe encantado, né? Estava com os meus filhos, aí fomos para o Japão, com o príncipe encantado, com os filhos, né? Voltamos para o Japão nessa segunda oportunidade. Quando nós estávamos lá no Japão, a minha filha caçula, um dia teve uma convulsão bem forte. E nós entramos em desespero, porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. E aí corremos com ela para o hospital, né? E quando chegamos no hospital, ela foi internada, ficou uma semana internada, e fizeram vários exames e falaram, olha, o que ela teve foi uma convulsão. E saiu um diagnóstico de que ela estava com epilepsia, e que precisaria tratar a epilepsia. E aí nós ficamos muito inseguros, né? A gente não sabia nem... Estávamos num país que a gente nem dominava o idioma direito para entender perfeitamente o que o médico colocava, como aquele tratamento se daria, sanar todas as nossas dúvidas, né? Aí entrou o santo Google no meio, né? Ajudando muito a gente a procurar as saídas, né? Mas no momento em que eu recebi o diagnóstico do médico de que ela estava ali naquele momento com epilepsia, o meu mundo encantado ruiu. E eu me recordo que eu fiquei tão brava com Deus, mas eu fiquei tão brava, que eu estava na fábrica trabalhando, eu ia de carro, eu tinha um carro lá, né? E eu deixei o carro na garagem da fábrica e saí a pé reclamando da vida com Deus, mas eu reclamei. E eu falei, mas o que o senhor quer, Senhor? Não quer mais. Estou aqui trabalhando, feito uma doida, né? Fazendo hora extra, firme do lado do meu marido, tantos obstáculos que a gente já tinha enfrentado. Eu tinha trancado o último ano de faculdade para poder ir para lá ajudar, né, no orçamento familiar. As crianças pequenas, minha sogra foi junto para ajudar a cuidar. Evangelho no lar, criamos um grupo espírita no Japão, estudando espiritismo, buscando fazer caridade. Falei, o que mais que o senhor quer de mim, né? E aí, né, um espírito amigo se aproximou de mim, ele veio bem no meu ouvidinho e ele só me falou uma única frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, onde está a sua fé? E aí tudo voltou. Aí eu consegui voltar no eixo, né? A filha internada, diante de todo aquele ruindo, né? O castelinho encantado que eu construí.
Mas eu voltei no eixo porque a minha fé, qual é? Que a minha filha é um espírito. Ela é um espírito milenar, com milhares de outras reencarnações anteriores a essa, com quem eu, mãe, assumi o compromisso de receber como filha. Sabendo que este espírito, ainda que no mundo espiritual, e eu não guarde essa memória quando eu ligo no corpo físico, né? Porque o peso da matéria interfere, inclusive, na memória, mas desligada do corpo, nem que for no momento do sono, eu me deparo com essa consciência de que eu assumi com este espírito esse compromisso, assumi de receber este espírito ao meu lado, assumi este espírito sabendo de todas as dificuldades, de todos os obstáculos que ele iria enfrentar na existência dele. E eu disse sim. Eu disse, vem comigo, minha filha, que nós vamos enfrentar juntos. Né? E esse processo reencarnatório, como espírita, dentro da doutrina espírita, a gente sabe que ele sempre é para o proveito desse filho. Seja qual for o planejamento, seja quanto tempo dure essa existência, seja quais os obstáculos que ele tenha que enfrentar, dores ou alegrias, sempre é para o bem deste espírito. Todo processo que o espírito vive na matéria tem um propósito muito amoroso e misericordioso de Deus de permitir a ele o realinhamento. Na doutrina espírita, a gente hoje tem um conhecimento de que não existem as penas eternas como nós acreditávamos antigamente nas nossas anterioridades no tocante à religiosidade. Aquelas penas assim, nós temos uma única vida e quando desprendemos deste corpo físico, vamos ser julgados pelas nossas escolhas e teremos um destino eterno que nos espera segundo as nossas condutas, né? Nós, dentro da doutrina espírita hoje, temos já o conhecimento de que o espírito é milenar, que vem de uma série de outras existências onde ele muito sucumbiu. Em contrapartida, também fez suas construções luminosas. Que ele chega neste ponto hoje a ter inteligência, memória, consciência, né? Sentimentos, porque ele já muito caminhou, porque ele foi criado simples e ignorante. Ele foi criado, inclusive, princípio espiritual, animando organismos físicos, organismos materiais, muito menos complexos do que esse que ele anima hoje. Que o nosso filho hoje anima um corpo físico que muitas vezes tem uma série de sistemas que são autônomos, como respirar, o pulsar, né? A circulação sanguínea, o pulsar do coração, o filtro, né? Dos rins. Tudo que o nosso organismo faz com um sistema autônomo é uma conquista do espírito, porque ele já animou corpos muito mais simples do que este. E hoje ele está tendo a oportunidade de reorganizar, muitas vezes, equívocos do passado, de outras existências, e que na misericórdia divina, ele não está condenado à pena eterna, né? Ele teve a oportunidade de estar conosco. Nós sabemos, lá no íntimo, né? No nosso, muitas vezes não acessamos na consciência quando estamos ligados ao corpo, mas nós sabemos quando desligamos do corpo temporariamente no sono, ou quando estávamos desligados planejando tudo isso com este filho, que ele teria que passar por algumas dificuldades, né? Esse ente querido, que muitas vezes nós nos despedimos, ele teria que passar por algumas dificuldades. Mas assim como a criança que começa a andar, e ela tem que tomar alguns tombos para que ela saiba o que é erguer-se novamente e seguir firme nas pernas, para que ela possa caminhar ereta. Este filho, este espírito filho ou ente querido, também sabia da necessidade de experimentar novas situações que o realinhasse, que o reeducasse no seu campo emocional, no seu campo sentimental. O Haroldo, ele gravou uma live falando, inclusive, sobre o processo de expiação, gente, que quem quiser se aprofundar pode pegar o livro Céu e Inferno, no capítulo... eu não me recordo agora o nome, mas eu vou recordar até o fim da live e passo para vocês, tá? Mas está no livro Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura, chama esse capítulo. O Haroldo estava falando sobre o processo de expiação. Estava até o Divaldo junto. O Divaldo falou, olha, eu nunca tinha pensado por essa ótica, e é verdade, né?
Por que seria necessária a expiação para o espírito, né? Porque se o espírito já se arrependeu, por exemplo, de alguma dificuldade, ele já foi lá e já corrigiu o erro. Então, por exemplo, ele prejudicou alguém, ele foi lá e ajudou este alguém. Ainda assim, ele necessita da expiação, ou seja, vivenciar muitas vezes uma experiência dolorosa. Será que ele necessitaria disso? E o Haroldo colocou assim que muitas vezes sim. E o próprio espírito pede para vivenciar essa situação. Por quê? Porque ele muda de lado. Naquele momento, lá atrás, onde ele lesou alguém, ele era aquele algoz. E quando ele escolhe vivenciar um processo de expiação, onde ele passa por dificuldades, ele muda de lado, ele vai para o papel da vítima. E aquele papel da vítima, a experiência da vítima, a dor sentida por ele mesmo, a dor que ele infligiu no outro e que ele já se arrependeu e que agora ele experimenta, deixa marcas profundas na psique desse espírito, terminando de consolidar o aprendizado de que aquilo dói, para que ele não repita mais, né? Porque ele agora entende que ele provocou, se arrependeu, reorganizou e ele sentiu que era estar na posição da vítima. Então, estes filhos, estes entes queridos, que passam por dificuldades e que sofrem e que muitas vezes desencarnam quando nós tínhamos tantos planos, são espíritos muito queridos do nosso coração, para os quais a gente deseja que rale sim o joelho, mas que saia ereto caminhando, e a gente planejou que ralaríamos o joelho juntos, sofreríamos juntos. Este é o papel da doutrina espírita, trazer para a gente a realidade daquilo que somos, a realidade de quem são os nossos filhos, quem são os nossos entes queridos, e para que serve um processo reencarnatório, né? Então, um filósofo que ele diz assim, que inclusive no Fórum de Sorocaba, um tempo ficou afixada essa frase desse filósofo nas portas dos cartórios, eu achei muito interessante. Ele falava assim, a frase dele é assim: só há ventos favoráveis para quem sabe aonde vai, né? E é interessante a gente pensar nesse processo, porque assim, o que o filósofo quis dizer é que quando nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar, a gente com o nosso barquinho da vida pode virar, né, a vela do barquinho para aproveitar os ventos favoráveis para chegarmos no nosso alvo. Muitas vezes nós criamos essa ilusão de mundo perfeito, de vida perfeita dentro da matéria, né? E não sentimos ainda que somos espíritos e que os nossos entes queridos são espíritos, apesar de sermos muitas vezes espírita. Ou quem está vindo hoje conhecer pela primeira vez a doutrina espírita, né? Não sabia disso, né? Mas nós sabemos, nós passando a saber como é que nós viramos o leme desse barquinho para os ventos favoráveis. Precisamos saber onde nós queremos chegar. Então, o que é a reencarnação para um espírito? Considerando que todos nós vamos desencarnar. A matéria morre, o espírito não. E a matéria vai falir. Mais cedo ou mais tarde, este corpo que eu estou animando aqui, este corpo que a Janira está animando, este corpo que o nosso ente querido, nosso filho anima, mais cedo ou mais tarde, por uma ou por outra razão, ele vai falir. Essas células se desorganizarão. Pela lei natural de destruição, elas se reorganizarão de outra forma. E este espírito retornará ao mundo espiritual, fatalmente. E nós não temos interferência sobre isso, né? Às vezes a gente acha que sabe para onde está virando o barquinho. Então, por exemplo, a gente acha que tem controle sobre a morte ou sobre a doença, né? E a gente pensa assim, se eu estiver muito atento, eu posso pegar as coisas bem rápido e evitar que fulano ou Bertrano morra, evitar que ele sofra, evitar que ele passe por dificuldades. Mas, da grande maioria dessas situações, e em especial o evento morte do corpo físico, não está no nosso alcance. Esse não é um alvo a ser atingido. Esse não é um local para onde nós temos que nos dirigir os nossos esforços, dirigir a nossa vida. Então, esse não é um local para onde a gente vai virar o nosso barquinho e a nossa vela para aproveitar os ventos. Só há ventos favoráveis para quem sabe onde vai. Se nós estamos querendo evitar a morte ou o sofrimento de algum ente querido, nós estaremos com certeza gastando muita energia emocional, psíquica, física,
num destino que nós não vamos chegar, porque nós não conseguimos impedir. Esse não é um processo nosso, não é não está dentro da nossa capacidade, não é uma competência nossa. Nós não mandamos na felicidade, nós não mandamos na saúde do corpo físico dos outros, nós não mandamos no tempo de vida das pessoas, nem no nosso. Isso está totalmente fora. E quando nós, então, nos equivocamos e começamos a achar que podemos controlar isso, nós aumentamos o nosso estado de sofrimento. Né? Então, quando Jesus diz assim, vinde a mim, vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei, ele nos oferece alívio. Alívio, né? Alívio através dessa esperança de reencontrar este ente querido no mundo espiritual, de que ele não morreu, ele não está condenado eternamente, ele está a caminho e eu também. Em um determinado momento, nós comemoraremos as vitórias deste momento de agora, né? Então, quando nós começamos a perceber e sentir, né, e se entregar a Jesus para que ele nos alivie, nos console através da verdade, que inclusive Jesus nos prometeu lá atrás, eu pedirei ao Pai para que envie um consolador que restabeleça todas as coisas, né? Trazendo para a gente esse conhecimento, por exemplo, de justiça divina, de misericórdia divina através da reencarnação. Quando nós nos entregamos a este conhecimento, nós aliviamos o fardo das experiências dolorosas. Eu senti muito, muito medo quando minha filha teve epilepsia. Depois, quando nós chegamos no Brasil de volta, curiosamente, milagrosamente, ela curou sozinha da epilepsia. E foi interessante que nós chegamos no Brasil, e quando nós passamos ela chegou aqui no Brasil, ela começou a ter uma dor de cabeça. E aí a gente foi passar ela no neurologista, o neurologista falou assim, vamos refazer todos os exames dela? Vamos. E aí ele virou para mim no retorno e falou assim, pode cortar o medicamento, porque o que está dando dor de cabeça nela é exatamente porque ela não tem mais nada e a gente está medicando. Aí eu falei, meu Deus, mas será? Mas eu falei, bom, eu estou confiando nesse profissional, porque não cheguei à toa até ele. As coisas não acontecem na nossa vida à toa, elas têm um propósito. Então eu me entreguei como paciente, como mãe de um paciente, e realmente nunca mais ela teve nada, né? Curou. Depois, quando ela teve 15 anos, eu tomei outro susto com essa filha, porque eu acho que esse espírito planejou me dar muitos sustos, né? Eu tive um outro susto com ela. Ela apresentou uns nódulos no seio, e quando nós fomos passar ela no médico, o médico falou, olha, vamos fazer um exame. Aí fizemos 3 exames de imagem, 3 de, né, ultrassom de mamas, e nos 3 foi diagnosticado câncer de mama. Eu surtei, né? Eu não conseguia, gente, por isso que eu tô falando, não é uma questão só de saber, nós estamos experimentando e aprendendo a ter fé, aprendendo, conhecendo a terceira revelação, conhecendo a doutrina espírita, né? Foi muito interessante que quando nós tivemos esse terceiro diagnóstico, aí nós voltamos na ginecologista e ela falou, olha, agora é melhor vocês procurarem um masto, procurar um especialista. Eu não conseguia dormir. Eu ficava imaginando o que poderia acontecer e me sentia fragilizada como mãe, porque eu achava que eu deveria, de alguma forma, fazer algo milagroso que eu conseguisse tirar minha filha de qualquer sofrimento. Só que eu não conseguia achar nada que eu pudesse fazer. Por mais diligente que eu fosse, que procurasse os melhores médicos, isso não estava ao meu alcance. E eu entrei novamente em estado de sofrimento. Mas dessa vez eu não fiquei revoltado com Deus, tá, gente? Eu acho que eu dei um passinho na frente. Dessa vez eu não fiquei revoltada. Mas eu fiquei assim, o pensamento, ele circulava na dor, no medo, né? E aí foi muito importante um áudio que uma amiga minha me encaminhou. Olha que interessante, né? Do nada, eu estava em casa lá, toda quietinha. Eu tinha acordado 7 horas da manhã, já tinha ficado acordada até as 3h30, não estava conseguindo dormir. De repente, 7h30 da manhã, uma amiga minha me encaminhou um áudio. Ela é católica. Me encaminhou um áudio
que ela é católica, ela canta no coral da igreja, ela toca violão nesse coral da igreja e me mandou um áudio de uma música que eles cantaram na igreja, falando exatamente sobre fé. Mas que coisa, né? Os espíritos amigos de novo me mandando, cadê sua fé? E aí, então, eu ouvi aquela música e aquela melodia me calou profundamente, eu chorei muito naquele momento. E me abri com essa minha amiga, falei para ela que eu estava passando, e ela falou assim para mim, Ju, eu vou orar por você e pela sua filha, né? E ela realmente orou, né? E ela, depois de 1 ano e meio, eu encontrei ela, tudo se resolveu, foi feito o tratamento, não era maligno, ela chegou a operar depois, tirar esse nódulo, não era maligno, graças a Deus, tudo certinho, tudo em ordem. Graças a Deus, assim, se também fosse maligno, também era graças a Deus, né? Porque é uma experiência para o espírito. Mas é uma força, um ato, né? Uma força de expressão. Mas olha que interessante, 1 ano e meio depois eu encontro essa amiga e ela me diz assim, como tá sua filha? Encontrei ela no banco e eu falei, olha, minha filha tá bem agora, graças a Deus, tá tudo em ordem, tá tudo certinho. Aí ela virou para mim e falou assim, estou orando por vocês até hoje e continuarei orando. Aí ela falou, a prece do amigo ajuda muito. Gente, como ajuda a prece do amigo? Porque muitas vezes, por mais que a gente saiba, por mais que a gente entenda, só o saber e o entender não nos ajuda a demover, muitas vezes, séculos de ilusões que nós carregamos, de prepotência, de resolvermos tudo, de estarmos, muitas vezes, nos arrogando capacidades e objetivos que nós não damos conta, né? E aí, então, a prece do amigo entra como aquela prece querida que alivia as nossas dores, que ajuda a reorganizar as nossas ideias para que a gente também se sintonize com o socorro espiritual que nunca nos falta, em especial nesses momentos de crise, de sofrimento, né? Sempre nós estamos amparados, sempre nós estamos protegidos pelo olhar de Deus, por Jesus e pelos amigos espirituais, que nos assistem diretamente, muito próximo, né? Porque se a gente tem uma grande família aqui encarnada, que a gente ama muito, que a gente quer manter do nosso lado, a gente também não pode esquecer que a gente também tem uma família no mundo espiritual que nos ama muito, que nós ligados na matéria nos esquecemos, mas eles estão lá, aguardando também ansiosamente pelo nosso retorno, que seja um retorno cheio de vitórias, né? Com os progressos que a gente planejou vir fazer na Terra. Né? Então, assim, essa prece desse amigo nos ajuda a ressintonizar com todo esse grupo de entes queridos no mundo espiritual que nos espera. Para quem está passando nesse momento pela dificuldade de despedir-se de um ente querido, ou sente saudades, né? Está aqui ouvindo essa live, sentindo saudades desse ente que a gente já se despediu. Gente, a mensagem que eu quero deixar bem clara para vocês, e que não é minha, né? Ela é do Espírito da Verdade, e que hoje ela cala fundo no meu coração, é de que seu ente querido não morreu. O espírito não morre. O que morre é o corpo físico. E dentro de um planejamento, porque Deus não vacila. Em nenhum momento Deus esqueceu de você. Em nenhum momento ele esqueceu do seu ente querido. A fragilidade do esquecimento, do descompromisso, é do homem. É nossa, que nós somos ainda imperfeitos. Nós nos esquecemos de compromissos. Nós falhamos com os nossos compromissos. Deus não. Deus é perfeito. Então, ele, em momento algum, deixou de dirigir o olhar para você. Em momento algum, ele abandonou os seus interesses ou os seus sentimentos. Sempre, se você observar, sempre há alguém que se aproxima de você, te dando uma palavra amiga, que te manda uma música por WhatsApp, como eu recebi. Nem que for numa mensagem de uma carroceria de caminhão. Deus manda algum consolo para nós. Sempre, sempre. Então, se você... E olha, quantas... né? Eu estava preparando essa live de hoje, fui retomar ali as experiências do Chico, as experiências do Divaldo, né? Quantas cartinhas de tantos filhos para as mães e para os pais, né? A gente fala muito mãe, né?
porque tem aquela questão do instinto materno também agregando ao sentimento da mãe que cuida, que gera, que amamenta, mas também tem os papais, né, que sofrem muito, e a mãe, a filha que perde a mamãe, não, né, a mamãe se despede do meio físico, volta para o mundo espiritual, né, então tantos casos. E a gente vê ali o Chico, o Divaldo, dando mostras, provas irrefutáveis dessa vida espiritual, provas incontestáveis da pré-existência e pós-existência da alma. O próprio Divaldo, na experiência pessoal dele, tem um irmão que desencarnou, né? Quem teve aí a alegria de assistir o filme do Divaldo vai lembrar daquele momento em que ele, na primeira vez em que ele esteve numa casa espírita, ele deu uma comunicação espiritual exatamente do irmão desencarnado, que havia desencarnado numa briga dentro de uma festa junina, e esse irmão se dirige à mãe dele, né? E ele fala, mãe, minha mãe, e aí ele se identifica, fala o nome, traz tantas coisas, tanto consolo para aquela mãe, né? Então, quantas provas irrefutáveis a gente tem de que este mundo espiritual é a realidade de todos nós, que o meio físico é transitório, porque o meu corpo físico morrerá uma hora, mais cedo ou mais tarde, e essa é a única certeza que eu tenho, é a única certeza que eu tenho para com você, meu amigo, minha amiga que está me escutando agora. Este corpo seu perecerá. Em algum momento, ele se transformará, ele perecerá, ele não terá mais condições de abrigar vida, ele não terá mais condições de abrigar um espírito que o anime. Mas este espírito não perece, volta ao mundo espiritual, e ali ele se reorganiza para planejar uma nova viagem à Terra, uma nova experiência na Terra, onde ele vai cada vez mais chegar, buscar, né, a sua felicidade. Nós planejamos ser felizes porque Deus quer que sejamos felizes. É da lei que sejamos felizes, né? Então, esses sofrimentos são todos transitórios. Nós nos encontraremos e as vitórias alcançadas através da dor na matéria são muito superiores à transitoriedade dessas frustrações e dessas. Então, meu amigo, minha amiga, meu recado de hoje para você que enfrenta dificuldades é: respire fundo, peça ajuda do amigo, peça a prece do amigo, leia Kardec, leia as obras do Chico, ali na autoria do André Luiz, que fala muito do mundo espiritual. Traga subsídios para o seu consciente, para a sua inteligência, para que você acalme seu coração. Peça ajuda, não esteja só. Isso não, a ingerência sobre vida ou morte, felicidade ou infelicidade, dor ou bem-estar, nosso e das outras pessoas, não está no nosso alcance. Nós não temos essa competência nem essa capacidade, mas nós podemos fazer o bem que está ao nosso alcance onde nós estivermos. Então, o seu ente querido, que está lá no mundo espiritual já, e que você sente tanta saudade, você se despediu, ele precisa de você. Ele precisa da sua prece, que vai reconfortá-lo, que vai enchê-lo de esperança, que vai trazer para ele reequilíbrio, para que ele também consiga sintonizar-se com a equipe de amigos e de entes familiares e queridos que já antecederam ele no retorno ao mundo espiritual e que querem socorrê-lo. E você com a sua prece, você com o seu carinho, você com a sua calma, com a sua reorganização, pode ajudar muito esse ente querido. Isso está no nosso alcance. E para isso nós podemos convergir as velas do nosso barquinho para aproveitar os ventos favoráveis. Seja também pai e mãe de outros filhos. Não só órfãos que precisam de pai ou mãe no registro civil de nascimento. Não é só dessa orfandade que a gente fala. Mas a gente fala também de todas as pessoas que estão, por alguma razão, enfrentando algum sofrimento. Transforme, ou aproveite para transformar esse momento de dor que você está vivendo numa oportunidade de levar alegria para os outros, porque isso está ao seu alcance. E não há tempo para sofrimento, não há tempo para tristeza quando a gente se dedica a aliviar a dor dos outros,
a renovar as esperanças nas outras pessoas, né? A trazer a paz e o bem para os outros. Quem se ocupa de fazer bem não fica preso nas amarras do mal, nem da tristeza. Aproveita a sua oportunidade, reorganize, dê de você, e com certeza, muito em breve, você e o seu ente querido se encontrarão de novo, em um momento ainda mais feliz do que os que vocês já viveram aqui. Era essa a minha mensagem de hoje. Muito obrigada. Minha amiga. Então, nesse instante, vamos nos preparando para o passe. Nesse momento, a gente só pensa em Jesus. Então, eu convido você. Lembra que a gente chamou Jesus para ficar ao nosso lado, nos amparando nessa palestra, nos auxiliando? Ele está aqui. Ele está com você, ele está comigo, com todos nós. Pense em Jesus. Sinta ele vibrando no seu coração. Ele está na sua frente nesse instante e coloca as mãos sobre a sua cabeça e emana muita energia, muita luz. Pétalas de flores perfumadas caem sobre você e você vai respirando, relaxando e se entregando, porque o Mestre Jesus conhece as suas necessidades, as suas dores físicas e espirituais. Pense em Jesus nesse instante e receba os seus bálsamos amorosos. Como é bom, Jesus, estar contigo, recebendo toda essa energia que nos acalma, que nos reorganiza, nos traz força e coragem para a nossa trajetória de provas nesta vida. Como é bom, Jesus, nos sentimos assim, amparados, aconchegados no teu amor eterno, sabendo que podemos contar contigo em qualquer situação, tendo a confiança em você, Jesus. E então, após esse passe energizante, em que a gente se sente fortalecido e renovado, cheios de esperança, coragem, fé, força, a nossa vontade fortalecida. Então agora nós vamos vibrar. Vibrar pelo nosso lar, pedindo que Jesus adentre a nossa casa, trazendo toda essa luz de paz e amor, invadindo cômodo por cômodo com esse perfume amoroso, de muita paz e equilíbrio, tocando a todas as pessoas que moram na nossa casa, trazendo a elas muita força e coragem, e tudo aquilo que elas necessitam para continuar a sua jornada com muita fé. Então, nós rogamos a Jesus, a Deus nosso Pai, e a espiritualidade amiga que se faz presente, que visite a casa de todos os nossos amigos, familiares, tocando seus corações, levando muito amor, muita paz e serenidade a cada um deles, curando suas dores. E então, pedimos ainda, Jesus, que tome toda a nossa cidade, que abençoe e abrace todos os nossos governantes do nosso país, para que eles possam fazer escolhas assertivas para o nosso povo, para que eles possam estar amparados. Então pedimos a Deus, nosso Pai, que abrace o nosso planeta, que abrace o nosso Brasil, que traga toda a força, toda a ajuda necessária a esse povo, todo o esclarecimento e o despertar a cada um em seus corações. Então te agradecemos
Te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, por mais este encontro, por todas as oportunidades, sejam elas felizes ou não muito felizes, mas que nós aprendemos muito com cada uma delas. Te agradecemos, Pai, pela nossa casa, pelo nosso pão, pela nossa saúde. E te pedimos humildemente para que abençoe a nossa Casa Espírita, Irmã Francisca, os seus dirigentes, trabalhadores e frequentadores. E que possa ainda, Senhor, estar indo aos hospitais, auxiliando aos doentes que passam pela prova da dor na carne, para auxiliar os seus familiares, amparando-os e confortando. E auxiliando todos os médicos e toda a equipe. Muito obrigada, Senhor, por toda a coragem e força, por toda a sabedoria e por todo o seu amor, por cada um de nós. E te rogamos, fica conosco e permita que estejamos contigo durante toda a semana e a nossa existência. Que assim seja, Senhor. Então, agora, eu peço um minutinho para os recados, né? Domingo, agora, dia 27, né, Ju? 27. Teremos a nossa querida amiga professora Heloísa Pires, e ela vai estar falando sobre a educação espírita. É uma palestra maravilhosa, vai ser domingo, 10 horas da manhã, e todos estão convidados a participar. Como disse o nosso amigo Vanderlei, não tem número de cadeiras, agora todo mundo pode entrar e participar, né, Ju? É verdade, é. Então, e é assim, gente, a nossa casa auxiliava, em média, 100 famílias, né? Mas por conta da pandemia e a necessidade de cada um, esse número aumentou, triplicou, né? Então, nós estamos pedindo a ajuda de vocês, uma ajuda financeira, porque nós não estamos conseguindo fazer as cestas presencialmente, né? E aqueles que puderem entrar na nossa página do Facebook, vão encontrar lá o número da conta para estarem depositando, né, esses recursos para que a gente possa comprar a cesta pronta e auxiliar esses irmãos que estão precisando nesse momento. Então, desde já, nossa gratidão pela sua ajuda, que é sempre muito bem-vinda, né, Jô? E lembrando que as nossas lives acontecem às segundas, às 8 horas da noite, às quintas, às 14 horas, sexta, às 19 e domingo, às 10 horas da manhã. Não é isso? E aos trabalhadores da Casa Espírita também, o Projeto Atividade está precisando da sua ajuda para entregar cesta. Não se preocupe, se você nunca foi, você pode estar indo, que tem pessoas que já foram várias vezes e você vai estar acompanhando para auxiliar nessa entrega, né? Porque lembre-se, triplicou, então a gente precisa de mais trabalhador, né, Jô? Então vamos fazer a diferença nesse momento, pessoal, né? Vamos fazer a caridade e nos sentirmos bem fortalecidos com ela, não é isso? Exatamente. Muito obrigada pela companhia de todos. Ju, muito obrigada pela palestra maravilhosa, como sempre, que tanto nos auxilia, essas palavras do nosso Mestre Jesus, que você traz lindamente para todos nós. E muito obrigada pela presença de todos vocês. Aqueles que desejarem assistir mais uma vez essa ou outras palestras, é só entrar no YouTube, no canal, e estar assistindo novamente. Que todos possam ter uma noite abençoada, uma semana de muita luz e paz, e um abraço e um bem apertado aí para todos vocês. Muito bom. Eu acho que fica disponível no Face também, viu, gente? Depois vocês tentem lá, eu não tenho certeza absoluta, mas deem uma olhadinha no Face também, viu? As cestas também, sempre, isso que eu queria trazer para vocês. Sempre a casa ajudou centenas de famílias mensalmente, porque a fome bate todo mês, né? Aliás, todo dia, né? E agora, realmente, a necessidade aumentou. Eu quero dar um abraço aqui também, ó, na Vilma, Norberto, Rosângela, Rodolfo, José Guilherme, Ana Maria,
Vera, Leonardo, Cidinha, Eliana, Luciana Rosa, opa, Luciana Sug, Carlos Alexandre, Laura, Hernani, Neuza, né? Deixa eu ver quem mais aqui, a Suez de novo, um beijão, Ana Paula, Estela, Fernanda Quadros, Pilar, Maria Inês, Vânia, Márcia, Maria, Cristina. Gente, muito obrigada mesmo. Fiquem na paz de Jesus. Até os nossos próximos encontros. Até logo. Gratidão.